Olá, eu, Eduardo, e meu colega Matheus somos estudantes do quinto semestre do curso de Agronomia da Universidade Federal de Santa Maria. E nós iremos fazer uma abordagem sobre a seção Milho Crioulo, Prática da Seleção Massal e Estratificada, do livro Alternativas para a Diversificação da Agricultura Familiar de Base Ecológica, publicada pela Embrapa Clima Temperado no ano de 2017. Primeiramente, a seleção de plantas consiste na seleção de acordo com o tipo de planta de interesse, que pode ser interesses diversos, com a separação da área em estratos ou subáreas semelhantes de solo e ou também condições ambientais, para melhorar o controle ambiental, ou seja, se evitar a variação ambiental que possa vir a ocorrer nesse determinado ambiente e, por outro lado, explorar a variação genética que pode ocorrer devido às constituições genéticas que, por sua vez, surgem recorrentes às mutações genéticas. E essa variação genética ela é hereditária e, portanto, pode transmitir a seus descendentes e é comum a todas as espécies biológicas e ocorre em praticamente todas as características de uma espécie. Já em relação à sua importância, a seleção massal estratificada auxilia os agricultores a conservar e melhorar as variedades de milho em suas propriedades. Garante a multiplicação do material genético que atenda à especificidade de cada unidade familiar de produção. Permite que os agricultores melhorem suas sementes e mantenham a variabilidade e adaptação aos agroecossistemas da região. Permite fazer a seleção de forma simples e barata, quando comparado a outros métodos de seleções que são mais complexos e demandam tecnologia. Além disso, muitos agricultores que produzem suas sementes em suas determinadas propriedades e realizam a seleção e classificação das sementes a partir das espigas de milho colhidas na safra anterior, logo após a colheita ou até mesmo poucas semanas antes da nova semeadura. E essa forma casual de seleção, associada também às trocas de sementes pelos agricultores que muitas vezes ocorrem, permite que se possa multiplicar sementes indesejáveis nos cultivos subsequentes, acentuando possíveis defeitos contidos em uma variedade de milho crioulo. Então, diante disso, a seleção massal estratificada também tem grande importância para se evitar esses possíveis defeitos. Através da seleção, então, os agricultores podem selecionar ou priorizar plantas que atendam seus interesses, como, por exemplo, plantas com vigoroso crescimento vegetativo para a produção de silagem, que serve de alimento, por exemplo, para vacas leiteiras, em propriedades rurais onde se faz a prática da bovinocultura de leite. Plantas resistentes a doenças e pragas, características que são muito importantes na produção de milho crioulo, devido a não se fazer o uso de agrotóxicos como em outros sistemas de cultivo de milho. Plantas adaptadas a solo ácidos ou de baixa fertilidade, outras características que são muito importantes, devido os solos brasileiros serem bastante temperizados e por isso possuírem pH baixo, o que reduz a disponibilidade de alguns nutrientes. Plantas com espigas decumbentes e, portanto, que se voltam para baixo após a maturação fisiológica e impedem o acúmulo de água nas espigas e a proliferação de patógenos. Plantas para a produção de grãos para farinha, plantas para a produção de grãos para alimentação animal.
Também se pode selecionar plantas adaptadas a condições de baixa disponibilidade de nutrientes ou até mesmo com doses reduzidas de fertilizantes, que pode ser uma boa estratégia de seleção para pequenos produtores de baixa renda e de agricultura familiar, entre outras características de interesse. Então, a seleção sempre busca multiplicar sementes de plantas desejadas para os cultivos subsequentes, evitando-se assim defeitos possíveis contidos em uma variedade crioula. Entretanto, para se fazer a seleção, alguns critérios devem ser levados em consideração, como se evitar selecionar plantas isoladas, pois nelas poderá ter espigas bem desenvolvidas, porém é incerto seu desenvolvimento e capacidade produtiva em um estande ideal de plantas. Não colher espigas de plantas que estejam na bordadura da lavoura, que deve ser de pelo menos 3 metros. Separar a lavoura em estratos ou sub-áreas. Colher as melhores espigas e na mesma quantidade em cada extrato. E na fase de início de pendoamento, ou na fase de maturação fisiológica, que é quando os grãos atingem teor de umidade entre 28% e 35%. Ou de forma mais prática, pode ser determinado quando as plantas estão com algumas folhas verdes e a palha da espiga seca, se observando a ponta da semente que fica aderida ao sabugo, que deverá estar com seu interior de coloração preta. Também se deve colher no mínimo 500 espigas. Esse número é variável, mas deve-se colher no mínimo 500 espigas para se ter uma amostra representativa. Deve-se também evitar deixar as espigas selecionadas no chão e após a colheita deve-se carregar ou levar as espigas selecionadas para um galpão. Agora eu passo a palavra para meu colega Matheus. Então, agora eu vou falar um pouco sobre a aplicação prática da seleção massal estratificada em milho crioulo. A primeira etapa é a subdivisão da área. Primeiramente, o agricultor deve realizar a divisão da sua lavoura em sub-áreas denominadas de estratos, em quantos forem necessários para atender às diferenças de clima e solo no local. Por exemplo, essa lavoura foi dividida em 3 porções, sendo que a primeira ela é dividida pela porção alta do relevo, a segunda intermediária e a terceira pela porção baixa do relevo. Além do relevo, há outros fatores que limitam a homogeneidade da área, entre elas as manchas de solo presentes na lavoura e também as concentrações de umidades e lugares muito secos presentes na área. Depois da seleção das sub-áreas, ocorre a segunda etapa, que é a seleção das espigas. Ela inicia no início do pendoamento, ou na fase da maturação fisiológica do milho, onde o agricultor deve selecionar as melhores plantas e espigas de cada sub-área. A quantidade de espigas a ser colhida deve ser em torno de 500 espigas, sendo que isso varia conforme a demanda do agricultor para o fim que ele quer utilizar. Deve-se colher a mesma quantidade em cada porção e deve-se ter cuidado na hora da colheita. Nesse caso, deve-se utilizar utensílios como balaios, cestas, caixas plásticas, baldes, para que as espigas não tenham contato com o chão, pois se elas entrarem em contato com o chão, elas poderão ser contaminadas por micro-organismos, o que poderá afetar a qualidade das sementes. Então, a terceira etapa desse processo é a estratificação das espigas. As espigas, após então serem coletadas,
elas são levadas para um galpão ou para a casa do agricultor e inicia-se a última etapa da seleção massal estratificada, que consiste em selecionar as espigas dentro das que foram colhidas. Nessa etapa, deve-se ter o cuidado para que o ambiente esteja livre de infestações de insetos e fungos, além de ser isento de umidade e que seja um local bem arejado. Então, esse processo inicia-se então com o descascamento das espigas, onde elas são classificadas em espigas saudáveis e espigas danificadas, que nesse caso seriam aquelas que apresentaram ataques de insetos, fungos, roedores ou com deficiência de formação e distribuição de sementes. Então, após então essa seleção das espigas, as saudáveis vão então para o processo de debulha. Primeiro, deve-se então realizar a debulha manual da ponta e da base de cada espiga, onde esse milho debulhado é descartado, então para a finalidade de semente, e é usado então para outros fins, como alimentação animal, silagem ou até fabricação de farinha. Posteriormente, então, deve-se realizar a debulha da parte central de cada espiga, debulhando manualmente uma porção média de 50 a 100 mg de semente de cada espiga. Isso é necessário para que cada planta selecionada na lavoura tenha igual a semelhança e contribuição na base genética da próxima geração. Também, se o agricultor quiser aprimorar o trabalho, fazer com que ele fique mais preciso, em vez de uma medida, pode utilizar mesmo o número de sementes de cada espiga, em torno de 50 a 100 sementes, pois dessa forma, cada planta contribuirá igualmente na genética da próxima geração de plantas. Então, após a debulha, é necessário que o agricultor verifique a umidade dessas sementes, pois se essas sementes não estiverem completamente secas após a debulha, elas deverão ser colocadas ao sol sobre uma lona, realizando práticas adequadas para a secagem dessas sementes, que nesse caso é mexer elas para que elas virem de lado durante o período que elas estiverem no sol, para que assim o teor de umidade delas seja igual ou inferior a 13%, pois as sementes do milho são sementes ortodoxas, que nesse caso precisam baixa umidade e temperaturas baixas para que ela consiga ser armazenada e continue com o seu valor alto potencial germinativo até a próxima safra. Então, o armazenamento das sementes pode ser feito através de garrafas PET, baldes plásticos com tampa, sacos de papelão duplo ou triplo e sacos de algodão cru. Essas embalagens devem ser guardadas em locais de baixa umidade, arejados, livre de ação de insetos e roedores. Então, após ter passado o período da entre-safra, antes do plantio da nova safra, é recomendável saber a porcentagem de germinação das sementes. Para isso, basta fazer um teste simples de germinação através da semeadura de 200 a 400 sementes. A semeadura pode ser realizada na horta ou em bandejas com areia e solo, que após alguns dias deve-se realizar uma contagem de quantas sementes emergiram, e com os resultados então poderá ser calculada a taxa de germinação do milho, conseguindo então realizar um planejamento adequado para a nossa nova safra. Diante do exposto então, percebeu-se que a prática da seleção massal estratificada é uma técnica de seleção viável para pequenas propriedades rurais, já que é de simples execução e de relativamente baixo custo, quando comparado a outros métodos de seleção. E dentre as várias vantagens, pode-se destacar que a seleção massal estratificada permite que os agricultores melhorem suas sementes e mantenham a variabilidade e a adaptação aos agroecossistemas da região. Então, essas são as nossas referências, como o meu colega já citou. O livro é sobre alternativas para a diversificação da agricultura familiar da base ecológica.
E o capítulo que a gente se baseou é o milho crioulo, prática de seleção massal estratificada. Muito obrigado pela sua atenção.